Salve, salve amizades! Aqui é Matheus Ferreira, com o seu Germinal Cast, podcast que semeia revolução. No estudo de caso número 8, se eu não me engano, se não me falha a memória, estudo de caso número 8, a prisão de Jair e o Estado burguês. Uno. Para nosotros, la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para ella somos. Primeiramente, a gente tem que falar sobre a condenação do Jair e de todos os caras lá a galera da trama golpista e tudo mais. Eu tenho a leitura, eu não acho, não é uma questão de sentimento, é uma questão ou de achismo, é uma questão de expressar a opinião política de uma forma, né, fazendo análise de conjuntura aí que, cara, é sim uma demanda popular, é sim uma questão que teve esse apelo popular e por isso que é importante, e é por isso que é importante comemorar a condenação do Jair. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso aí, tá? A gente tem que ter muita cautela, porque da mesma maneira que o bagulho foi um ataque à extrema-direita, né? Foi um break à extrema-direita e qualquer ação golpista, isso aí pode se virar contra a esquerda muito fácil, tá? E com prejuízos muito mais desagradáveis aí para políticos de esquerda. Então a gente tem que ter cautela, a gente tem que comemorar sim a condenação e a prisão do Jair, porque eu quero mais que ele se foda. Por mim ele tava, né, igual o amigo dele lá, o Mussola. E aí vocês pesquisam aí o que aconteceu com o Mussola, entendeu? Eu quero que ele e toda a extrema direita queime no quinto dos infernos por todos os crimes que eles cometeram e vão cometer ainda. Mas é o seguinte, a gente tem que ter muita cautela e analisar isso de uma forma fria, que é o seguinte: entender que comemorar não existe dicotomia entre comemorar a prisão e a condenação do Jair com defender o STF, ou defender a instituição burguesa, tudo mais. Não existe essa dicotomia. Mas sempre deixar bem claro que, cara, o STF é uma ferramenta do Estado burguês para defender os interesses da classe dominante. Tanto que você vai ver as votações lá em relação a direitos trabalhistas, direito do trabalhador, quase unanimidade eles votarem a favor sempre do patrão. Principalmente caras como o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Zanin, o Fux, né? E é curioso isso, né? Porque a esquerda institucional, ela esquece, ela tem uma memória muito curta. Você vê o grande exemplo disso é o camarada Alckmin, que até um tempo atrás era fascista e hoje em dia é o vice-presidente da República. Mas o próprio Alexandre de Moraes, por mais que eu ache engraçado, né, o fato dele ser corintiano e aí a galera vive pagando um pau pra ele por causa disso também. Fica falando do Corinthians no meio dos rolês lá importante, parece eu. Mas não, falando sério, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque Alexandre de Moraes ele foi secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo numa gestão das mais reacionárias que teve, que foi a do João Dória.
Se eu não me engano, é do João Dória. Eu não lembro se já era o governo Alckmin, mas enfim, eu vou pesquisar e colocar a informação correta aqui para não ficar falando besteira. Foi durante o governo entre 1º de janeiro de 2015 a 12 de maio de 2016. E ele foi ministro da Justiça do Temer também. Então, assim, o cara, mano, o cara ele tem uma trajetória aí embasada com a extrema-direita e com a direita tradicional. Então, vamos lá. O Alexandre de Moraes também é um cara que está a serviço da direita ali, no cargo que ele está representando, entendeu? E aí é muito curioso esse rolê, né, do Estado Democrático de Direito, que a esquerda institucional aí romantiza muito isso, mas assim, mano, na quebrada não tem democracia em vertigem não, filho. Olha o que aconteceu no Rio esse mês, tá ligado? Olha o que foi o massacre do Carandiru, olha o que foi Pinheirinho. Pinheirinho que foi coordenado, a matança de Pinheirinho foi coordenada pelo governo Alckmin, tá? Em 2012. Olha o que foi o massacre de Eldorado do Carajás, tá ligado? Mano, isso tudo na democracia, tá ligado? E pra gente que é periférico, mano, pras pessoas que são quilombolas, que são de povos tradicionais no geral, né? De terra indígena, retomada indígena, povos do campo que lutam por seu direito ao acesso à terra. Cara, pra gente não tem democracia não, velho. É PM de jagunço matando a gente, tá ligado? Então, eu acho curioso esse discurso aí do social-liberalismo petista de que não, a gente tá garantindo a democracia, tá ligado? Mas democracia pra quem, filhão? Pra quem, tá ligado? É pra uma classe média que quase não tá mais existindo no Brasil. Virou os avanços econômicos aí do neoliberalismo, correto? E aí essa galera, ela romantiza e defende, por exemplo, posições que são reacionárias. Mas é porque não é o delas que tá na reta, né? E aí é a mesma galera que mora nos bairros gentrificados do centro, que apoia a suposta soberania nacional brasileira, sendo que não existe soberania nenhuma no Estado brasileiro. O capitalismo dependente do Brasil ele é completamente ligado ao capital internacional, dependência tecnológica, cada vez mais agora do BRICS, né? Só tá mudando quem manda na economia brasileira. E a gente fica aqui no desemprego e largado às traças. Enquanto a galera comemora a prisão do Jair, tomando uma cervejinha e comendo um churrasco, coisa que a maior parte dos brasileiros não tem tanto acesso mais. Mas é comemorável a prisão do Jair. E é curioso pelo que ele foi condenado e pelo que ele foi preso. E o momento que ele foi preso também, né? Porque assim, ó, o cara cometeu um genocídio. O cara foi responsável por vários ataques às populações indígenas, inclusive um processo de genocida contra os Yanomami. O cara foi responsável por uma devastação ambiental tremenda. O cara foi responsável por tantas, não sei quantas mil mortes na pandemia. E aí o cara ele é condenado pelo quê? Por uma tentativa de golpe. Ou seja, é isso, o Estado ele só vai boicotar a extrema direita quando não for um jogo interessante para ele, para o próprio Estado, para a própria máquina estatal, porque a máquina estatal ela também está aliada ao que os interesses do capital.
E apesar de ser um servo tremendo pro capital, o Bolsonaro ele não é mais interessante, porque é isso, ele é muito polêmico, ele é muito violento, e tem uma proposta social liberal do petismo que cumpre todas essas funções, sem ser violento. Privatiza rio, privatiza presídio, escola, hospital, água, recursos públicos, recursos básicos para o desenvolvimento humano, mercantiliza a vida ao máximo e é da hora. Por que é da hora? Porque é o PT, porque é o Lula aí falando disso, né? Aí o Lula vai lá fora, fala mal do neoliberalismo, fala de taxar super rico, tentando fazer a velha e boa conciliação de classe, mas ele não está conseguindo. Porque o Por quê? Porque o neoliberalismo se fortaleceu muito desde o último governo petista. Eles não vão conseguir nem, tipo, dando tudo que eles têm pro Congresso e tudo mais, aprovar alguma lei que garanta um mínimo de dignidade humana nas relações trabalhistas, na relação de aposentadoria. Não vão conseguir. Porque é isso, mano. Os caras já tem um lobby muito fodido lá dentro da máquina pública, tá ligado? E aí é isso, né? Eles escanteiam figuras como o Jair, porque ele não é mais necessário, mas o bolsonarismo, e aliás, a proposta econômica do bolsonarismo, ela continua vigente. E aí vai acontecer o quê? A direita, ela vai precisar de uma figura carismática / autoritária, igual o Jair, só que um pouco menos polêmico. Por quê? Porque vai chegar uma hora que as contradições do governo petista elas vão chegar ao limite. E talvez o Lula não consiga nem se reeleger. Ou ele não consiga reeleger uma plataforma política parecida com a dele. E aí é aí que entra a extrema-direita para tornar tudo mais governável. Na base da porrada e da baixa popularidade. Eles colocam um Temer da vida, que é um cara que não tem pretensão nenhuma de ser reeleito, e avança a passos largos até que se privatize tudo que seja possível. É isso, mas eu tô feliz que o Bolsonaro tá lá na cadeia. É isso, né? Ele podia estar numa cadeia piorzinha, tá ligado? Igual, sei lá, 70% da população carcerária brasileira, ou mais, né? Sei lá, 95% da população carcerária brasileira vive lá naquelas condições desumanas, né? Mas agora tá todo mundo com dosinha de bandido, né? Tá todo, ai, coitado, ele é um senhorzinho. Ai, coitado, ele tem depressão. Engraçado que eu tenho depressão também e eu seria mais um dos tantos vagabundos aí, né, que ele gosta de chamar. Sendo que o vagabundo na verdade é ele, que ficou lá 30 anos lá, ganhando dinheiro do Estado e fazendo porra nenhuma. É isso, mano. É isso. Não quero mais que o Bolsonaro se foda, tá ligado? Ele merecia muito pior, merecia meia hora de surra com o relógio parado, mas é o que temos pra hoje. O bolsonarismo não se acabou aí, ele só tá em crise, mas vai surgir uma outra figura da extrema-direita aí que vai liderar esse processo. Enquanto isso, o que a gente faz? A gente comemora, tá ligado? A gente faz nosso trabalho de base e faz agitação e propaganda libertária, certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o episódio dessa semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal, certo? Que ajuda demais. Comenta aí o que vocês acharam, dê sugestões de outros temas que a gente pode estar dialogando sobre. Quem tiver algum projeto parecido, coloca a gente pra gente aumentar a nossa rede aqui de agitação e propaganda, certo? Considere também ser um apoiador ali no Apoia-se, correto? E é isso. Até o próximo episódio.